informações. Daqui a pouco nós já temos aí as provas do segundo bimestre e aí não tem mais para onde correr, tá? Só para situar vocês, eu recebi os trabalhos, né, até o dia de ontem, que era o prazo, então breve aí eu publico a nota desses trabalhos, tá? Mas eu já percebi que aquela história de trabalhos aí copiaram basicamente o que eu falei, tá? Quando eu pedi para fazer uma resenha, era para você consultar em outros livros, na internet, artigos, etc e tal, e também na própria jurisprudência. Então, enfim, a gente analisa aí com mais calma e a gente solta, né, as notas dos trabalhos para vocês. Esse bimestre também vai ter trabalho, mas eu passo aí, eu comunico, tá? Os representantes de grupo de sala, e nós temos que também entregar até a data que for estipulada. Beleza? Hilary, pensativa mesmo, hein? É isso daí. Quem chegou aqui agora, João Elísio, sem mais delongas. Ô, João Elísio, você tá mais ou menos, viu, na minha ficha, viu? Não tá com aquela moral toda, mas tudo bem. Ângela, boa noite, seja bem-vinda, querida. Satisfação, como sempre. Mas vamos lá, galera. Se vocês se lembram, estamos estudando as provas criminais. Perceba aí no slide, para quem evidentemente consegue enxergar o slide, tá? Talvez uma ou outra pessoa em razão aí da plataforma, né, não tenha acesso, mas lembrando que esses slides eu tenho postado tanto lá, né, no ambiente do nosso, né, Google Drive, como também aqui do Teams, tá? Então você pode ter o acesso posteriormente, mas se você se lembra aqui no slide, nós já vimos esse item 1, conceito de provas, ok? Também já vimos o item 2, objeto das provas, combinado? Fatos, né, fato incontroverso, axiomático, notório, presumido, se vocês se lembram. E paramos no item 3, nos meios probatórios. Recorda-se que, inclusive, nós paramos com aquele exemplo dos cães farejadores, né, que são outros meios de prova que se consideram admitidos na nossa disciplina, que não disciplinados no Código de Processo Penal. Você não vai encontrar lá um artigo dizendo que o cachorrinho ele pode ser um meio de prova no processo penal. Você não tem isso no Código de Processo, mas você tem, né, evidentemente, né, essa constatação, né, pela doutrina, pela jurisprudência, inclusive, né, em regimentos aí, né, dos tribunais. Então, foi justamente esse exemplo que nós terminamos a última aula com vocês, que eram os outros meios de prova. Se vocês repararam, nós temos uma OBS, importantíssima, que é da onde nós vamos partir a aula, combinado? Justamente daí a gente vai partir. Deixa eu ver aqui, Givanildo, boa noite, apesar da chuva, estou sintonizado, idem, Givanildo, tem poucos alunos na sala hoje, verdade, para ser mais preciso aí, né, Givanildo, nós temos, semana passada tinha menos, tá, Givanildo? Nós temos nesse momento aí 30, tirando eu, 29, então tá razoável. Tá razoável, tá? Deixa eu ver a Mariana Taquete. Passei quase 2 dias pesquisando para fazer meu trabalho. Que ótimo, né, Mariana? Isso aí que a gente queria, importante, né? E assim, aquilo que eu falava para o Sonir agora há pouco, né? No direito, é essa ideia. Porque veja só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Quem que é o professor do professor Marlon? Falando bem agora interior do Paraná, né? Bem a nossa região aqui, interior do Paraná. Quem que é o professor do professor Marlon, depois que ele se formou? A vida, galera. É a vida que vai ensinar. E se o professor Marlon não correr atrás, quem que ensinou para o professor Marlon o pacote anticrime que foi aprovado agora no final do ano passado? O professor Marlon teve que correr atrás. Então é assim que funciona, tá? Então é justamente isso que a gente gosta, que vocês realizam desde agora essas pesquisas para lá no amanhã terem essa capacidade. O objetivo é pura e simplesmente isso, tá? Então, quando nós pedimos, era para que vocês fizessem, né, essas pesquisas na internet, nos livros se tem em casa, ou alguém emprestar, onde fosse você, né, localizasse essas bibliografias. Mas, enfim, essa era a nossa, né, finalidade. Beleza? Deixa eu ver aqui, minha internet está mais caindo do que tudo, se eu sair não foi porque eu quis, ok. O Jefferson, muito boa noite, seja bem-vindo, beleza, ok, beleza. Galera, então, no nosso item 3 aí, meio de prova, eu quero que vocês anotem a seguinte OBS. Então, vamos lá. Pegue o material aí, para quem está me ouvindo aí em alto e bom som, está vendo a imagem, o nosso slide, e anote a seguinte OBS. Importante.
Isso, exatamente isso, Givanildo. Um dos objetivos era esse. Inclusive, ali eu percebi que nós temos, né, pesquisas que foram feitas nesse meu trabalho que nós podemos propor uma publicação em conjunto aqui, né, de alunos ou com o professor Marlon, da forma que o acadêmico achar mais conveniente. E tem uma segunda chance, tá, pessoal? Nesse bimestre aqui, nós vamos ter de novo um trabalho, né, que eu vou passar para vocês, que é a mesma ideia, é uma resenha. Então, se você puder já se adequar para fazer agora no segundo bimestre, é melhor ainda, porque quem sabe no amanhã isso aqui já é o seu TCC, se a lei não mudar até lá, ou artigo publicado, né, Sonier? E com uma mera aprovação de um artigo, conta pontos no futuro concurso, né? O que os candidatos não sabem, né, de uma forma geral. Uma mera publicação no artigo aí da faculdade, da revista da nossa faculdade, ou, né, em um outro periódico, etc e tal, isso daí conta pontos. E aí você ficou empatado lá com o candidato para a última vaga, o candidato não tinha o artigo e você tinha. Pois é, você vai levar a vaga. Já imaginou se isso acontecer? Então é por isso, tá? Então a nossa finalidade é que vocês produzam. Isso que é importante. Mas enfim, pessoal, a OBS é a seguinte. Anotem. Existe diferença entre interceptação telefônica escuta telefônica, gravação telefônica. Olha que legal, hein? Interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica e sigilo telefônico. Pois é, pois é, pois é. Repetindo, interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica e sigilo telefônico. Depois vocês podem fazer uma pesquisa e faça o teste aí. Quais são os operadores do direito que sabem isso, que você vai ter conhecimento a partir de agora, hein? Soneira, isso aí no concurso para delegado, não só para delegado, como também qualquer outra área que você pretender, que cair a nossa disciplina, é fundamental, hein? Pouca gente tem essa informação. E vocês já me conhecem que eu gosto de trazer para vocês essas informações aí, né, chaves, pontuais. Então vamos lá. Vamos fazer a diferenciação com, né, os conceitos de cada uma, né, dessas regras. Então, primeiramente, interceptação telefônica. Então, no seu material, coloque aí, interceptação telefônica. Vou dar aqui conceitos bem objetivos para vocês entenderem. Interceptação telefônica é a captação da conversa dos interlocutores, por um terceiro sem conhecimento daqueles. Captação da conversa dos interlocutores por um terceiro sem conhecimento daqueles. Muito bem, então para vocês entenderem, o Givanildo e eu estamos conversando pelo telefone. Quando falamos telefone, galera, telefone, WhatsApp, né, Skype, nessa reunião aqui do Teams, né, que não foi liberada de maneira pública, apenas o Givanildo e eu na reunião, por exemplo, e etc e tal, tá? Do Zoom, que você possa imaginar. Então, o Givanildo e eu estamos conversando por telefone. O Sonier, ele, por meio de conhecimentos técnicos, consegue captar a minha conversa e a do Givanildo. Só que tanto o Givanildo como eu, nós não temos essa informação que o Sonier está nos escutando. Nesse caso, estamos diante de uma interceptação por parte da conversa em relação ao Sonier. O Sonier está nos interceptando. Detalhe importantíssimo, hein? Complemente aí no seu material. A interceptação telefônica apenas poderá ocorrer por meio de ordem judicial. A interceptação telefônica apenas poderá ocorrer por meio de ordem judicial.
nos termos do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Apenas por meio de ordem judicial, artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Só o juiz pode autorizar. Se o sommelier não tiver autorização judicial, viu, sommelier, você comete ilegalidade, é prova ilícita, que daqui a pouco nós vamos ver sobre prova ilícita, tá? Daqui a pouco aí, aguardem. E você também, sommelier, comete crime. Fazer interceptação sem autorização legal, quem está ali como terceiro interceptando comete crime. É um crime da lei especial, que vocês vão aprender lá na aula de penal especial, mas é crime. Em resumo, é apenas por meio de ordem judicial. Combinado? Entendido? Vamos aí para a escuta telefônica. Professor. Vamos lá. Pois não. Posso fazer uma observação de curiosidade aqui? Sim, senhor. Quando a gente precisa de informação, fazer uma busca e apreensão de arma de fogo, ou necessita de uma escuta telefônica, ou que uma operadora passe informações sobre o número que está ameaçando, que está injuriando ou caluniando uma pessoa. Todos os pedidos são encaminhados para o juizado especial criminal. Isso, exato. Aí só tome cuidado que nessa última afirmação que você diz, para a operadora passar o número, aí vai ser a nossa quarta diferença, tá? Mas, em resumo, quem vai dar autorização é o Poder Judiciário. Às vezes não é nem passar o número já tem. É passar o nome de quem está registrado no número. Ah, sim, tudo bem. Aí também, só por ordem judicial. Aí se enquadra no nosso primeiro conceito de maneira ampla. Porque você também pode ter apenas, né, o conhecimento dos números de ligação, para depois fazer uma investigação, concorda? Mas se você também quer ter a informação da pessoa e ter a disposição dessa conversa, aí você vai ter a interceptação. Beleza? Exatamente. Resolvido? E demora, viu? Demora, dependendo do caso, isso pode demorar aí, né, um certo período, tranquilamente. Não é da noite para o dia, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, que os prazos estavam suspensos, e agora estamos voltando a caminhar com os prazos, isso pode demorar bastante. Até lá, né? Até lá já pode muita coisa ter acontecido. Teve um caso em outubro do ano passado que precisou fazer um pedido de busca e apreensão de arma de fogo na residência do suposto autor. Até hoje nada, não tivemos resposta ainda. Pois é, então isso pode demorar, tá? É por isso que o processo penal, ele é primado pela celeridade, pela rapidez, mas nem sempre acontece isso, porque não depende apenas do juiz, do promotor, depende de toda a estrutura que eu tenho no Estado funcionar, o que na prática nem sempre ocorre, né? E imagine uma operadora de telefone, quantos pedidos de interceptação ela pode ter para fazer o cumprimento. Isso no Brasil, na cidade, no estado. Então, você imagina, é muita coisa. Então, nem sempre, dependendo dessa prova, a gente pode ficar aí sem a devida resposta. É claro que outras espécies de prova podem comprovar o ocorrido, mas a interceptação é uma prova bem pontual, que em muitas ocasiões também é a única prova do caso, tá? Gostaram, boa noite aqui, professora Letícia, boa noite, privilégio aí a professora estar presente conosco. Boa noite, professor. Ok. Tudo bem? Tudo bem, e você? O senhor me dá uma licencinha só para conversar com eles um pouquinho? Claro, à vontade. Eu tava me deliciando com a conversa, né? Eu comecei a prestar atenção. Eu não sei se você viu lá a decisão do CNJ, que os casos de presos são os primeiros que vão ser colocados ali na justiça, na abertura gradual da nossa justiça. Eu estava vendo. Bom, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, galera. Lá, gente, estão dormindo? Olha lá o pessoal escrevendo aqui. Agora está dando boa noite. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas ontem eu liberei os horários das subs de vocês, tá? Então, prestem atenção lá. As notas de vocês vão sair até final de semana, até sexta-feira vai estar saindo. E sábado e domingo vocês têm para fazer a complementação naquele formulário para fazer a inscrição da sub, tá bom? Então, não percam isso. E qualquer problema que vocês tiverem de nota, alguma coisa, vocês falam pessoalmente comigo. Só que já aviso para vocês esperarem isso a partir de sexta-feira. Tem muita gente que está entrando no lugar errado para ver as notas.
e daí chega lá, não tem nada, e as notas, como as notas de vocês ainda não foram postadas inteiras, elas estão lá nas notas parciais. E já avisando, né? O nosso sistema, ele funciona. Em tese, seria para a gente ter uma prova valendo 8 e um trabalho valendo 2. Então, isso obrigou com que a gente tivesse que colocar aquele 1 ponto que a gente não consegue colocar no trabalho dentro do campo para nota, tá? Então, vocês não vão ver nada relacionado a 7 e 3 pontos, igual a gente falou, que era 6 da prova, 1 das lives e 2 dos trabalhos, e 3 dos trabalhos, tá? Então, vocês não vão ter isso, ok? Então, sempre que vocês forem entrar lá, vai estar lá a totalidade de 8 pontos, que vai ser 6 da prova, 1 da live e 1 ponto que sobrou dos 3 pontos do trabalho, tá? Já que vocês não conseguem verificar isso aí, tá bom? Está tendo muita confusão, mas às vezes é falta de atenção. Na verdade, Givanildo, é que nós todos estamos com um sistema novo, então nós estamos aprendendo a lidar com o sistema novo. O que eu peço? Vocês entraram no sistema, a primeira coisa que vocês têm que ver no campo direito, aqui do canto direito de vocês, tá? Vocês veem se está no semestre ou no ano certinho, para que vocês consigam ter acesso, tá bom? É só entrar ali e depois clicar no primeiro bimestre que vai estar lá, tá? Yuri, primeiramente a nossa previsão era agora, no meados de junho. No entanto, a gente sabe que em Paranavaí, desde a semana passada, houve um aumento de número de casos, né? E isso, não sei se vocês perceberam, mas o STF, ele já decidiu que é estados e municípios que vão decidir sobre essas aberturas graduais e como elas ocorrerão. Então, mesmo que o estado não libere, se o município liberasse, ok, então estaríamos assim de boa. Mas eu não sei se o município liberaria com aumento de casos. Então, isso a gente está estudando. Caso não, até dia 15/6, vocês não tiverem nada, nenhuma previsão, provavelmente a nossa prova vai ser no mesmo sistema, tá? E daí, a gente tem a prova do segundo bimestre, teremos as nossas subs na semana subsequente, já em julho. Paramos para férias e eu acho que essa parada para as férias, eu acho que muita coisa vai acontecer, até lá muita coisa vai ter se alterado, muita situação vai ter se alterado, e provavelmente, se a gente não voltar agora em julho, voltamos no fim de julho, tá? Se não voltarmos em junho, voltamos no fim de julho para o início do nosso segundo semestre, tá? Outro assunto importante, deixa eu verificar aqui. Tem colega que fica pedindo link para entrar na aula, mas o colega nem fez o cadastro no sistema, aí ele reclama que não consegue participar do chat, faz perguntas. Exatamente isso, gente. Aquele formulário que foi passado para vocês foi justamente para que vocês passassem para mim. Eu passei uma semana colocando 1 a 1 de vocês aqui no Meets, colocando os professores, formando os canais. Então, quem não me passou o e-mail, eu peço que passem o e-mail. Vou passar aqui o meu WhatsApp para vocês, tá? Então, me procurem. Por meio do WhatsApp, vocês vão conseguir falar comigo. Por quê? Você que entra pelo link, você vai até conseguir assistir a aula, mas você vai ter limitação nos arquivos que estão disponibilizados, você vai ter limitação em várias ferramentas pelo Teams. Então, eu preciso necessariamente que vocês passem o e-mail para que eu cadastre vocês aqui dentro, vocês baixem, entrem pelo aplicativo para não ter problema. Eu coloquei meu e-mail, deu erro na senha, porque é o seu e-mail e a senha do seu e-mail que tem que ser colocado no aplicativo. Reinicia computador, reinicia celular, que com certeza vocês vão conseguir. O único problema que eu estou tendo é com um e-mail da iCloud, só que também não é para todos os iCloud, um ou outro, tá? Aí, o que eu peço? Peço para fazer um e-mail institucional para a pessoa, para que a pessoa tenha acesso às aulas, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Yuri, eu respondi você? Porque assim, gente, não tem sentido a gente se colocar numa situação de risco dia 15 de junho, né?
para ter uma semana de aula e depois já iniciar as provas mais 2 semanas, né? Então, eu acho que já está aí nessa finalização, e eu fui a primeira a falar isso para votar nesse sentido, eu acho que a gente já tem que pensar num próximo semestre para iniciar com todo mundo seguro, tá bom? Né, Letícia? E apenas lembrando que tudo isso é feito para a proteção de todos nós, né? Não adianta nada a gente voltar, o professor Marlon pegar um coronavírus, a professora Letícia, alguns de vocês e parar tudo. Então tem que ter uma segurança para voltar. Sim. Então isso é um momento importante. E se vocês muito bem se lembram, é justamente nos meses de maio e junho que aqui no Brasil a curva de contaminação do coronavírus é acentuada. Então a gente está passando ainda por isso, né? Então é por isso que a gente tem que pensar aqui de maneira positiva, para quem sabe no semestre que vem correr tudo bem, né? Exatamente. Pensar de maneira positiva e resguardar, né? Todos nós, né? Vocês que são jovenzinhos aí, a prof tá de olho nos stories de vocês, eu tô vendo. A prof tá olhando vocês só fazendo festa, e eu tô vendo isso uma conduta muito comum, tá? E eu acho que vocês têm que pensar que tá viabilizando, tá melhorando para a gente sair? Tá, mas sair somente o necessário, tá? Façam isso que vocês não vão se arrepender, se expor a risco ao mínimo possível, tá bom? Eu acredito que no final disso tudo nós vamos sair dessa situação muito melhores do que nós entramos, ok? Tá de quarentena, Mariane? É justamente isso, tá? Então tomem cuidado e qualquer coisa que vocês precisarem é só vir no privado falar comigo, tá bom? Marlon, muito obrigada, tá? E desculpa aí, tá? Se eu não tivesse que passar nas outras salas, eu até ficava aqui escondidinha, mas eu vou ter que passar nas outras salas. Até mais, gente. Até mais. Beijo, até mais. Tchau. Tchau, até mais. É isso aí, galera. É isso aí. Então, temos que manter o foco aqui e vamos desenvolvendo o nosso conteúdo. Deixa eu voltar o slide aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar rapidamente. Voltando, pronto. Beleza. Vamos lá, voltando. Rapidinho, galera. Então, aquilo que eu falava, tá, Sonir? Essa interceptação, às vezes, na prática, ela acaba demorando. Não por má vontade, mas em razão aí da estrutura deficitária do Estado. Combinado, pessoal? Bom, então fizemos a diferenciação da interceptação telefônica e agora nós vamos para a escuta telefônica. Combinado? Podemos, pessoal? Podemos anotar aí? Só me dê um ok, por gentileza. Podemos ir para a escuta telefônica? Yes. Quem me responde aí, por favor? Aqui no bate-papo, no chat. Yes, podemos? Vamos lá, estão me ouvindo? Podemos, galera? Sim ou não? Travou aqui para vocês? Estão me escutando aí, por favor? Estão ouvindo, povo? Pessoal, estão ouvindo? Podemos? Ah, meu Deus, aqui o negócio tinha travado, hein? Voltou, internet, viu? Beleza. Então vamos lá, ouvindo sim. Boa, Ângela, que ótimo. Beleza. Para quem vai chegando agora aí, meu boa noite, tá? Então vamos lá. Escuta telefônica, conceito. É a captação da conversa feita por um terceiro. É a captação da conversa feita por um terceiro entre os interlocutores. É a captação da conversa feita por um terceiro entre os interlocutores. Então, até agora, pessoal, a escuta telefônica é a mesma coisa da interceptação telefônica, tá? Estou repetindo, Ângela. A escuta telefônica é a captação da conversa feita por um terceiro entre os interlocutores. É a mesma ideia, tá? O Givanildo e eu estamos conversando e o Sonier toma partido dessa conversa. É a mesma ideia. É agora que vem a diferença em relação à interceptação. Vírgula. Porém, um dos interlocutores tem conhecimento
da captação feita pelo terceiro. Porém, um dos interlocutores tem conhecimento da captação feita pelo terceiro. Tem conhecimento da captação da conversa feita pelo terceiro. Repararam a diferença? Lá na interceptação, os interlocutores, nenhum deles tem conhecimento. Aqui, por exemplo, o Givanildo sabe que o Sonier está captando a nossa conversa. Aqui estamos diante da escuta telefônica. E quer ver que mágico? Anote aí. A escuta telefônica é prova lícita, legal. A escuta telefônica é prova lícita, legal. E não necessita de ordem judicial. Pois é. E não necessita de ordem judicial. Galera. Essa daqui é importantíssima, hein? Então, se o Givanildo autorizar o Sonier a fazer captação, viu, Sonier? Você pode fazer, não precisa de ordem, autorização judicial de ninguém, basta você ter, né, o conhecimento técnico para isso, e o Givanildo poderá utilizar isso como prova, né, tanto, né, contra a minha pessoa, a favor dele, e eu também vice-versa, tá? Se essa captação me favorecer, eu também posso utilizar de prova se assim tiver o acesso. Nesse caso, é uma prova legal permitida. Se vocês fizerem uma pesquisa na jurisprudência, vocês vão ver inúmeros exemplos nesse sentido. Combinado? Terceira diferença aí para nós. Gravação telefônica. Eu vou passar aqui as 4 para vocês irem comparando, tá? Isso, verdade, Givanildo, tá? A terceira que nós vamos ver aqui agora, Givanildo, a gravação telefônica, foi aquele famoso caso do Joesley, da JBS, lembra-se? Envolvendo o presidente Temer. É a terceira aqui agora, que foi no finalzinho de 2018, né? Salvo engano, finalzinho de 2018. Então, a nossa terceira, gravação telefônica. Anotem sinônimos. A gravação telefônica tem sinônimos. Quais são os sinônimos? Sinônimo de gravação telefônica. Gravação clandestina ou escuta ambiental. Gravação telefônica ou gravação clandestina ou escuta ambiental. Conceito. Então vamos ao conceito da gravação telefônica. É a captação da conversa realizada por um dos próprios interlocutores. Repararam, pessoal? Aqui na gravação telefônica eu não tenho terceiro. Por quê? Porque a captação da conversa realizada por um dos próprios interlocutores. Por exemplo, o Givanildo e eu estamos conversando e o Givanildo grava a minha conversa, né? Pelo celular ou aqui pelo computador, por um gravador, né, Givanildo? No tempo das antigas, né? Aquele gravadorzinho que você apertava o botãozinho em cima, assim, a pilha, meu Deus, né? Aí o cara escondia o gravador numa mala. Tem umas canetinhas que vendem na internet, salvo engano, chamada caneta espiã, alguma coisa assim, tá? Que é um gravador, cara, é algo bem bacana, inclusive com câmera e etc e tal, né? Estilo 007, é isso aí mesmo. E foi o que aconteceu, Givanildo, no caso Joesley, envolvendo o presidente Temer, né, no final de 2018. Aquela discussão toda, se tinha um benefício ou não, né, para a JBS, bababá, o próprio Joesley colocou uma, né, gravação, um aparelho para captar a conversa. Aí que vem o segredo para nós, tá? Complemente no seu material. Por incrível que pareça, a gravação telefônica é uma prova legal, lícita e não precisa de ordem judicial. Repetindo, é uma prova lícita e não precisa de ordem judicial. Por quê, professor? Porque é o meu direito de gravar. Eu posso utilizar a meu favor,
né, se for uma prova que me beneficie, ou eu posso não utilizar se for uma prova com aquilo que não é, né, vantajoso para mim. Então, segundo aí o que prevalece na doutrina e jurisprudência, é uma prova lícita. Não caia na pegadinha, viu, Sonier? Os demais aí que prestam concurso aí, quem sabe no amanhã, não caia na pegadinha. Muito embora o nome, né, o sinônimo seja gravação clandestina, esse clandestino é uma mera figura de linguagem, porque é uma prova legal, permitida, uma vez que grava. Muito comum aí no âmbito do direito do consumidor, né, Givanildo? Quando você liga lá, né, atrás de uma empresa, né, por exemplo, né, numa concessionária de veículos, numa fábrica, né, de veículos, para você ter ali um reparo do seu veículo em garantia. Aí você mesmo grava a conversa para saber o teor, ou grava a conversa contra a operadora de telefone, né, que não está ali atendendo o pacote de plano que você contratou, e etc, etc e tal. Isso daí qualquer um de nós podemos fazer tranquilamente, tá? Mesmo que o outro interlocutor não tenha informação, pode ocorrer, né, a gravação. E essa gravação não é apenas para telefone. Pode ser uma escuta ambiental, por exemplo, aqui no meu escritório, né, alguém coloca uma escuta. Claro que para adentrar aqui no meu escritório, né, vai ter complicações, né, se não tiver autorização, é uma prova ilegal, mas eu posso colocar isso numa praça pública e fazer uma reunião, né, escondida ali debaixo do banco da pracinha, e etc e tal, tá? Se for possível, não tem nenhum problema. Deixa eu ver aqui o Givanildo, gravei uma conversa com o meu diretor da faculdade que eu fiz nos anos 90. Que susto, hein, Givanildo? Pensei que fosse agora, tá? E deu até BO grande. Que isso, Givanildo? Foi para a 7 em Curitiba. Meu Deus, hein? Que isso? Ô, Givanildo, sou seu amigo, hein? Aqui está tatuado Giva e aqui Nildo. Ok, Givanildo? Somos amigos aí, viu? A minha está sendo gravada aqui já, né? Ó. A minha aula do Teams aí está gravada. Estão vendo a bolinha vermelha aí porque está gravando. Beleza, beleza, beleza? Pessoal, e a quarta diferença? Ô, João Elísio, tudo é gravado, viu? Tudo aí é gravado. Deixa eu ver aqui, né, o Jefferson. Se for um escritório da advocacia, somente presidente da OAB? Em que sentido você pergunta isso, Jefferson? Ô, Jefferson, aí na verdade é o seguinte, se for escritório de advocacia, quem deve dar a ordem para ingressar no escritório é um juiz, tá? Uma vez que eu tenho ali, né, a inviolabilidade domiciliar. Então, nesse caso, né, apenas por autorização judicial. Quando eu me refiro aqui ao escritório, imagine, por exemplo, aquela pessoa que foi convidada a ingressar no escritório. Então, nada impede que ela leve escondida o gravadorzinho, o celular, etc e tal. É isso que eu me refiro, tá? Mas para colocar uma escuta invadindo um domicílio, aí apenas por ordem judicial. Beleza? O print da conversa de WhatsApp, isso. Exato, Mariana. Mariane, melhor dizendo. Mariane, muito bem o seu exemplo, tá? O seu exemplo é aquilo que eu disse. Essa terceira, né, classificação para nós não engloba apenas a conversa telefônica, pode ser outras conversas, como, por exemplo, aí o print de WhatsApp, muito utilizado em Maria da Penha, tá? Para ameaçar vítima, etc e tal, é muito utilizado em Maria da Penha. Deixa eu ver o João Elísio. Professor, e o caso daqueles aplicativos espiões que as mulheres colocam no celular dos maridos? Conheço uma mulher que ouve tudo. Verdade. Né? A favor dela, ela pode utilizar, tá? Sempre a prova a favor daquele que faz isso, não tem problema. Agora, João Elísio, é claro que se eu sou advogado do marido, eu vou argumentar pela, né, digamos assim, ofensa, afronta à intimidade e à vida privada do marido, que daí pode gerar complicações, inclusive, né, um fundamento para divórcio. Mas é dito de família, não vou entrar nesse mérito, nem é minha área, e deixa quieto, tá? Mas, a princípio, é uma prova lícita, para você entender, tá? A princípio, é uma prova legal, claro, com aquela argumentação que pode se transformar numa prova ilícita, dependendo do grau de violação. Porque, assim, João Elísio, existem, no casal, na relação casal, existem, né, situações que são de comum acordo. Então, sendo de comum acordo, a mulher pode se intrometer e o homem pode se intrometer e vice-versa. Aí não tem problema, tá? Né, uma questão familiar ali, de um parente, celular de um, celular de outro, aí eu não vejo muito problema.
Porém, existem algumas questões que são mais íntimas. Aí é onde que mora o problema, que daí a questão, né, mais precisa, né, João Elísio, direito de família, e pode dar problema em relação a isso. Pois é. Não dá ideia não, que isso, meu Jesus. O João está falando por experiência própria. Verdade, João. Ô, João, aqui é aula, não é consulta, viu, João? Pô, que isso? Vamos lá. Quarta diferenciação aí. Sigilo telefônico. Vamos lá. Quarta diferenciação, sigilo telefônico. Então, a gente viu a interceptação telefônica, a escuta telefônica, a gravação telefônica e agora o sigilo telefônico, hein? Pessoal, guardem a aula de hoje. A aula de hoje, essa história dessas 4 diferenças que eu estou passando a vocês é importantíssima, hein? Se você for atuar aí na nossa área, você vai lembrar disso muitas vezes. Então, vamos lá. Vou salvar como aula telefônica. Isso aí. Isso aí. Cada mergulho é um flash aqui nessa turma, viu, galera? Anota aí a quarta. Sigilo telefônico. Sigilo telefônico é a obtenção dos registros telefônicos. É a obtenção dos registros telefônicos. Se você puder, entre parênteses, é a obtenção dos registros telefônicos. Entre parênteses, chamadas efetuadas e chamadas recebidas. Chamadas efetuadas e chamadas recebidas. Ok? Então perceba que nessa quarta classificação eu não tenho acesso à conversa. Repararam? O que eu vou ter acesso? Eu vou ter acesso para quem você está ligando e quem está te ligando. Por exemplo, eu vou pegar lá o celular do Givanildo ou na própria, né, conta telefônica dele, que é a operadora, tá? Se vocês se lembram que o Sonier acabou de afirmar para nós aqui anteriormente, a própria operadora vai passar que o número tal está ligando para o Givanildo. Que o número tal, o Givanildo liga por dia mais de 20 vezes. É isso daí. O sigilo telefônico é ter essa informação das chamadas efetuadas e recebidas. E foi aquilo que eu disse para o Sonier. É com base nisso, Sonier, que depois pode vir, né, o pedido, né, de interceptação telefônica. Foi o que aconteceu mais ou menos, né, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos isso, né, com o senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves, ele tinha lá, né, um contato, né, meio que oculto, pensemos assim, né, mas aí quando teve o sigilo telefônico quebrado, né, foi divulgado um número, né, para qual, né, tinha aquele contato oculto, que o Aécio Neves tinha ligado mais de 100 vezes em menos de 2 semanas. Aí foram ver, galera, era o telefone do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Brasil não é mole, né? Pois é, e era ali uma conversa que depois tentaram quebrar por meio de interceptação e não evoluiu, tá? Mas ali alguma coisa estava equivocada. Que é mais ou menos o que querem fazer agora com o presidente do Brasil nesse momento, né? Com o Bolsonaro, nesse momento, é mais ou menos aí o sigilo telefônico. E aí vem a discussão para nós. Complemente aí a quarta classificação. Complemente. Conforme regra geral, o sigilo telefônico, que é a sua pergunta aqui, Mariane Taquete. Tá vendo, Mariane? Viu o que dá pesquisar, Mariane? Viu o que dá correr atrás? É isso aí, ó. Exatamente isso. Conforme regra geral, o sigilo telefônico somente poderá ser quebrado por meio de ordem judicial. Conforme regra geral, o sigilo telefônico somente poderá ser quebrado por meio de ordem judicial. Que foi aquilo que o Sonier falou para nós, não é isso, Sonier? Que remete para o juizado especial. Por que remete? Para ter ordem, para poder ter a informação. Né? Então, respondendo a sua indagação, Mariane, é apenas por ordem judicial. Mas reparou a frase que você anotou?
Os demais repararam a frase agora por último que anotou? Como regra, o quê? Como regra, por favor, quero escutar aí, ou até mesmo ler, como regra, quem puder aqui no bate-papo, geral. Porque, professor, tem uma exceção? Tem. Tem uma exceção que não necessita de ordem judicial? Tem. Se é que na prática acontece isso, tá? Mas vamos lá, tá? Complemente aí. Isso. Fala qual é. Então vamos lá, Ângela. Né? Eu vou dizer qual é. Exceção. Que não precisa de ordem judicial para quebra do sigilo telefônico, tá? Exceção. Artigo. Vou escrever aqui para vocês, ó. A exceção é o artigo de número 17 da Lei 12.850/2013. Artigo 17 da Lei 12.850/2013. Que para vocês não se desesperarem, tá? Né? Se o Iago está aí, não sei se o Iago está aí, não me lembro do Iago no começo da aula, deixa eu ver aqui. Cadê o Iago? Não está presente hoje, Iago? Não. Meu colaborador oficial não está presente hoje. Cadê? Opa, tá aí? Ô, Iago, aí sim, beleza. Viu, Iago? Não, mas para você não ter o trabalho agora, tá? Eu ajudo vocês. Rapidinho, pessoal. O que é essa Lei 12.850/2013? É a lei que regulamenta no Brasil o crime organizado. É a famosa lei das organizações criminosas. E se você verificar esse artigo 17, ela possibilita que tanto o delegado de polícia, Sonier, como o promotor de justiça poderão quebrar o sigilo telefônico sem ordem judicial para crimes que envolvam organização criminosa, tá? Que são os crimes descritos nessa Lei 12.850. Isso, ó. Até o Iago aqui definiu para nós, né? Ó, até colocou, né? Define organização criminosa, sobre investigação criminal e papapá. É a Lei 12.850 de 2013. Só para que vocês tenham informação, galera, acompanhem todos. Acompanhem todos, eu vou repetir, tá? Como regra geral, quebra de sigilo telefônico, ordem judicial, a não ser nesta exceção do artigo 17. Combinado? Mas aí vai uma outra informação importante. Existe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade nesse artigo 17. Desde 2013, que o Supremo Tribunal Federal até agora não julgou, né, o mérito da causa. Então, até agora, né, nós temos visto que tem, né, delegados, promotores quebrando o sigilo e outros pedindo autorização judicial, porque ainda o Supremo Tribunal Federal não se manifestou. Professor, e na prova? O que eu falo? Na prova, você vai dizer o seguinte: como regra geral, para quebrar o sigilo só ordem judicial, a não ser nesta exceção do artigo 17, que não precisa. Então, na prova, você vai escrever, se fosse o caso, tá? Ou você vai assinalar, ou você vai fazer ali, né, a devida, né, resposta, dizendo que no artigo 17 eu tenho esta exceção que não necessita de ordem judicial. Deixa eu ver aqui, acho que quem levantou a mão foi o Henrique. É o Henrique, se não me engano. Por favor, pode falar ou escrever. Alguém levantou a mão, acho que foi o Henrique, se não me engano. Pode escrever ou falar, tá? Ok? Foi você, Henrique? Ou foi alguém que agora não vi aqui direito? Deixa eu ver aqui. Otávio, foi você, Otávio, que levantou a mão, então não sei se foi você, tá? Mas muito bem. Repetindo, Otávio, né, o sigilo telefônico nada mais é do que, né, a obtenção dos registros telefônicos. O sigilo telefônico é a obtenção dos registros telefônicos. O que são registros telefônicos, Otávio? Nada mais, nada menos do que as ligações efetuadas e recebidas, os números das ligações efetuadas ou recebidas. Ok? Os números das ligações efetuadas ou recebidas. Beleza? Era você que tinha levantado a mão, Otávio? Só me confirme aí. Era você? Sim ou não? Teve alguém que levantou a mão aí, viu, galera? Não sei quem que foi, tá? Não? Enfim, se alguém levantou a mão aí, então, professor Marlon, eu tenho certeza que alguém levantou a mão. Mas tudo bem, vamos lá.
Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podemos seguir? Podemos caminhar? De boa? Sossegado, pessoal? Entendido? Professor, vai cair na prova isso? Não. Por quê? Porque vai saltar de bungee jump sem corda. Isso vai ser questionado, tá? Pode se preparar aí, viu? Ah, se eu pudesse fazer uma prova, né, dissertativa para você dar a solução ao caso. Ah, se eu pudesse, viu? Aí você vai ver que ótimo, que legal. Aí você vai ver que legal, viu? Mas na objetiva é mais sossegado. Então, force para a quarentena continuar, né? Ah, podia continuar só a quarentena na aula de processo penal, né? Podia, né? Pois é. Deus é Pai. Deixa eu ver, quem que é o Santo.med? Quem que é o Deus é Pai aí? Por favor, se identifique. Só para mim saber quem está falando isso, porque pelo e-mail aqui fica difícil, viu? É a Mariana Medeiros. Ah, tudo bem, Mariana. Tudo bem. Beleza, galera. Vamos mudar o slide aqui, pessoal. Vamos para, né, um novo assunto. Deixa eu ver aqui. Mas dá para escrever a resposta, pô. Mas não leva esse comentário a sério, porque senão vão me matar. Caio. Cada mergulho é um flash, cara. Entendi muito bem o que você falou aí, mas tudo bem, tudo bem. Vai, a gente segue com a matéria, viu? Não entendi, Caio. Não entendi, tá? Enfim, deixa pra lá. Depois você explica diferente aí que eu acabei não entendendo. É melhor assim, então beleza. Então vamos para o nosso próximo slide. Pessoal, provas ilícitas. Um assunto aí também importantíssimo, hein? Provas ilícitas. Sinônimo, inadmissíveis. Só me confirme aí, está aparecendo para vocês o slide, por favor. Me confirme aí, por gentileza. Está aparecendo para vocês o slide? Sim, sim, sim. Ok, beleza. Então tá tranquilo. Beleza. David o Grande. Beleza, David. Beleza. Então vamos lá. Provas ilícitas ou inadmissíveis. Pessoal, veja só. Sobre prova ilícita, pelo amor de Deus, estude em livros atualizados. Professor, o que é um livro atualizado para eu estudar a prova ilícita? 2019, no mínimo. Tá? Eu sei que é complicado, eu sei que muitos de vocês podem ter esses percalços, mas por que estou falando isso? Porque toda teoria da prova ilícita, assim pensemos, durante os anos passados, sofreu alteração. Então, se você pegar um livro desatualizado, você vai ter problemas. Então, é por isso que eu sugiro para você 2019 para frente, e mesmo sendo 2019, já fica complicado, porque tivemos alteração aí com o pacote anticrime. Combinado? Então, em resumo, tem que ser um 2020. Mas eu sei que a gente não vai fazer essa exigência que é absurda, você tem que adquirir livro, nada disso, tá? É claro que o professor Marlon aqui ele vai pontuando para vocês. Ângela, infelizmente, 2018, o seu VAD, nesse campo aqui, ele está desatualizado. Se você conseguir, né, atualizá-lo, seria interessante. Beleza? Mais alto, exatamente. Givanildo, mas aquele livro, aquele código que você me mostrou aquele dia, que me encaminhou uma foto, está atualizado, tá? Lembra que eu até perguntei para você? Então, aquele código lá você pode utilizar em relação a essa matéria, que você havia me mandado por mensagem lá no WhatsApp. Então, você pode utilizar, beleza? Ok? Então, beleza, de boa. Então, vamos lá, pessoal. Repare aqui no slide, ó. Prova ilícita é aquela que viola as normas constitucionais ou legais. Traduzindo, é uma prova que foi coletada, uma prova que foi feita, realizada, sem respeitar a lei. Qual lei? Tanto a Constituição Federal, como qualquer lei especial que você possa imaginar. Desrespeitou algum artigo da CF, desrespeitou o Código de Processo Penal, desrespeitou uma lei especial e etc e tal. Isso é uma prova ilícita ou inadmissível, que nos dizeres do artigo 157 do CPP, Iago, por favor, colacione para nós agora o artigo 157, caput do CPP. Se você puder, artigo 157, caput do Código de Processo Penal. Olha que interessante a redação, ó, do artigo 157, que o Iago está colacionando para nós. Ok, Iago? Agora estou te dando o trabalho, tá? Você vai ter que colacionar o artigo 157. O primeiro da aula de hoje, hein, Iago?
Ok, vamos lá. Você consegue? Rapidez aí. Isso, Iago. Muito obrigado. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Essa última parte aqui, ó, deixa claro para nós que prova ilícita é aquela que ofende, é aquela que desrespeita regras da CF ou das leis especiais. Só que para que você também entenda, essas provas ilícitas ou inadmissíveis, o que é uma prova inadmissível ou ilícita? É aquela que vai ofender, né, uma regra constitucional ou uma regra infraconstitucional e ela não pode ser utilizada no processo. E olha que interessante, se ela foi colocada no processo, se ela foi colocada nos autos do processo, ela deve ser desentranhada. Traduzindo, deve ser retirada. Retirar das entranhas, retirar de algum lugar. Nesse caso, ela vai ter que ser retirada do processo. Em outras palavras, se é uma prova ilícita que está no processo penal, o juiz vai determinar que essa prova seja retirada do processo. Ela não pode continuar no processo penal. Isso eu explico aqui em processo penal, mas a mesma regra também nos outros processos, tá? Mas vamos ficar aqui com, né, o nosso processo penal. Pois não, Caio? Pode perguntar. Quiser abrir o áudio para ficar mais fácil, tá? Pode perguntar. Opa, pode falar, tô te ouvindo. Por assim, numa situação no tribunal do júri, prova ilícita, no caso, mas que ela seja retirada do processo, ela pode vir a surtir efeito, assim. Exato. Exatamente isso, Caio. Então para te ajudar, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas veja, mesmo uma prova sendo ilícita, se ela já convenceu quem julga, e aí? Ainda mais no tribunal do júri, né, Caio? No tribunal do júri, quem que julga? 7 pessoas do povo. Se essa prova já convenceu o júri, paciência. Então, em resumo, mesmo que ela seja ilícita, se ela convence quem julga, desde que, evidentemente, né, se fundamente de maneira adequada por parte do juiz, né, nós poderemos ter essa utilização. Muito embora, conforme eu disse aqui em instantes, eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, nós tivemos uma alteração aí bem pontual em relação ao pacote anticrime, tá? Segundo o qual agora o juiz que coletou a prova ilícita, ele não pode mais julgar a causa. Então é justamente isso, né, que nós tivemos de alteração agora com o pacote anticrime. Mas eu combino com você, tá, Caio, e os demais, que a gente pegue e fala a respeito disso. Todavia, sua pergunta especificamente no tribunal do júri já era. Se eu sou um jurado no tribunal do júri e me apresenta uma prova ilícita e eu concordo com aquela prova, eu, como jurado, quando eu julgo a causa, não tenho que fundamentar. Diferentemente do juiz. Combinado? Quando o juiz ele emite uma sentença, ele tem que fundamentar. Então, para o juiz, ele não vai poder fundamentar na prova ilícita. Nós veremos isso. Já o jurado, não. Como que o jurado não tem que fundamentar? O jurado apenas fala sim ou não. Se alguém já foi aí jurado, né, no tribunal do júri, sabe o que eu estou dizendo? Como o jurado diz apenas sim ou não, ele julga conforme o seu convencimento, sem ter que motivar. Então, para o júri, vai passar batido. Porém, Caio, agora para o Poder Judiciário, temos essa alteração, tá? E só para adiantar a matéria para você, é o artigo 157, parágrafo 5º do Código do Processo Penal, tá? Que a gente vai ver isso, né, daqui a pouco, mais para frente. Beleza, beleza, beleza? Resolvido? Ok? Mais alguma dúvida aí, galera? Podemos caminhar? Pessoal, bom, então aqui o artigo 157, ele estabeleceu para nós, né, o conceito aí legal, né, dessas provas ilícitas, né, segundo o caput desse dispositivo. Se eu também puder aí, Iago, se você puder, Iago, colacionar para nós o parágrafo 1º do artigo 157, por gentileza. Parágrafo 1º do artigo 157 do CPP. Parágrafo 1º, artigo 157 do CPP. Muito obrigado. Colacionado, então, ó, acompanhe. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas.
Até aí que é importante para nós, tá? Então, repetindo aqui a leitura. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, que, segundo aqui o Givanildo, é a teoria dos frutos da árvore envenenada, que em inglês, né, Givanildo? Eu me recuso a falar, tá? Uma vez que a nossa aula aqui é gravada, e eu não vou aqui queimar a cara nessa expressão inglesa. Mas é justamente isso que o Givanildo está colacionando aqui para nós, está escrevendo. Pessoal, repare aqui no slide, ó. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Pois anota o seguinte. Vamos anotar aqui em português, tá? Me recuso a falar inglês. Nesse momento, como a aula é gravada, não vou aqui passar, né, esse carão. Anota o seguinte. O parágrafo 1º do artigo 157 do CPP, o parágrafo 1º do artigo 157 do CPP retrata a denominada teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Se você quiser, entre parênteses, ou teoria, então sinônimo, tá? Teoria dos frutos da árvore envenenada, ou entre parênteses, teoria da prova ilícita por derivação. Ou teoria da prova ilícita por derivação. Muito bem. Se vocês verem os dois nomes de teoria, saibam que é a mesma coisa, tá? Teoria dos frutos da árvore envenenada ou prova ilícita por derivação. Feche parênteses, complemente. Conforme a qual, se a primeira prova for ilícita, se a primeira prova for ilícita, todas as outras que dela sejam consequência, também serão ilícitas. Todas as outras que dela seja consequência também serão ilícitas. Ok? Então agora, por isso que este sinônimo começa a fazer sentido para você. Por isso, prova ilícita por derivação. Se eu tenho uma prova ilegal e dela provém outras, também serão consideradas ilegais. E aí o sentido figurado aqui, né, teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, se o tronco da árvore tem veneno, os seus galhos também têm, e os seus frutos também vão ter. Então, se eu já tenho veneno desde o princípio daquela árvore, né, na parte mais importante, né, da árvore, que é o tronco ali, as suas raízes, também os seus frutos que vierem dessa árvore serão, consequentemente, envenenados. A prova principal é ilegal, todas que dela mantêm relação também terá esta ilegalidade. O que em direito processual penal, essa teoria, galera, não tem conversa, hein? Ela é importantíssima, tá? Só para situar vocês, também coloquem aí, né, Constituição Federal, artigo de número 5º, inciso 57. Constituição Federal, artigo 5º, inciso... Peraí, pessoal, é inciso 56. Ei, professor Marco, pronto. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, tá? Não é o 57. Daqui a pouco é o 57, tá? Mas, por enquanto, o 56. E artigo 5º, inciso 56. Então, isso vocês vão buscar fundamento, inclusive, na Constituição Federal. Apesar de que essa teoria dos frutos da árvore envenenada, trazida aqui pelo Givanildo, ela vem lá dos Estados Unidos, por essa expressão inglesa, tá? Mas ela tem ampla aplicação no Brasil há muitos anos, né? Uma vez que também já é direito positivado com o parágrafo 1º. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Quer ver que exemplo bacana?
Imaginem, o sujeito A, ele é torturado para confessar um crime. O sujeito A é torturado para confessar o crime. Por exemplo, colocam ele, né, com a cabeça debaixo da água por mais, por mais de 40, 50 segundos, e a hora que parece que ele vai falecer, tiram a cabeça dele debaixo d'água. Ou dão choque lá nele, né, molham o corpo dele e mete choque lá, né, na pessoa. Aí a tortura, né, nos tempos aí da ditadura, a mentalidade macabra, né, dos militares para torturar pessoas foi um absurdo, né? Por isso, galera, que é um absurdo defender golpe militar, hein, pessoal? Vocês acadêmicos aqui, pelo amor de Deus, hein? É um absurdo voltarmos em golpe militar, até porque isso daí é algo horrendo, horripilante, que já ficou no passado, hein? É inconcebível um acadêmico de direito, né, defender golpe militar, hein? Isso aqui é inconcebível, tá? Se você defende golpe militar, você está no curso errado. Vai fazer outra coisa. Isso é inconcebível. Enfim, para os pais, né, de vocês, ou até mesmo os avós que viveram ditadura, pergunte como era esse período, tá? Pergunte. Se vocês estiverem acompanhando, nos últimos dias aqui, o nosso país, bem como o mundo, está passando por esses problemas, tá? Estão acompanhando os Estados Unidos, aquelas questões racistas. No Brasil, mais cedo ou mais tarde, vamos ter problemas aí envolvendo, né, grupos de um lado e do outro. E essa história de golpe militar é algo horripilante, tá? Você imagine uma pessoa ser torturada. Imagine. Tudo bem que na vida real, dependendo do tipo de polícia corrupta, de polícia desonesta, também se tortura. E o meu exemplo é esse. Uma pessoa é torturada para confessar. E essa pessoa confessa que o crime que ela praticou foi presenciada pela testemunha A, pela testemunha B e pela testemunha C. 3 testemunhas, né, presenciaram o sujeito A cometer infração penal. Aí a polícia vai atrás das testemunhas, as testemunhas são ouvidas e confirmam que o A cometeu a infração penal. Mas olha que interessante. Por que as testemunhas vieram parar nessa nossa história? Porque houve a confissão. Só por meio da confissão, né, a polícia ficou sabendo que nós tínhamos 3 testemunhas. Mas essa confissão é ilegal, concorda? É ilícita, porque houve tortura. E dessa confissão adveio a prova testemunhal, as 3 testemunhas, que também vai ser ilícita por derivação. É isso que quer dizer a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se eu tenho uma prova e dela outras provas também se realizam, todas vão ser ilegais se a primeira assim foi considerada. E isso no processo é mágico, tá? A partir do momento agora, falando como advogado de defesa do réu, que se descobre isso, todas as provas que vêm na sequência serão desentranhadas dos autos, porque não pode figurar no processo. E olha que bacana, se eu não tenho prova, eu não posso provar o crime. Se eu não posso provar o crime, o réu vai ser inocentado. Justamente daí que vem essa história de absolver o réu por insuficiência de prova. Beleza? Entendido até aí, pessoal? Podemos seguir? Podemos ir para os OBS? Deixa eu ver aqui o Givanildo. No filme A Espera de um Milagre, na condenação de John Coffey, né, passou essa teoria. Verdade, né, Givanildo? A Espera de um Milagre com Tom Hanks. Se não me falha a memória, ele era o policial-chefe, né? E esse John Coffey era aquele que tinha tentado fazer lá um milagre para salvar as 2 menininhas, né, de um estupro que havia sido praticado com morte por um outro doido lá que estava preso também, né? O chefe da última milha, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui o Caio. Como será a alegação dessa teoria na prática, professor? Você vai alegar isso? Você tanto pode mencionar isso, Caio, na primeira vez que o réu se manifesta em resposta à acusação, para dizer que as provas são ilegais, ou na última vez que o réu se manifesta no processo, nas alegações finais. Ou também no meio do processo, por simples petição, ou se quiser fazer igual o professor Marlon faz, deixa o pau quebrar, se o réu for condenado, recorre ou faz habeas corpus, porque daí, Caio, você ganha tempo, né? Você ganha tempo. Mas, em resumo, você pode alegar a qualquer momento. Você pode alegar a qualquer momento. Isso daqui é uma nulidade absoluta
e ela não preclui, tá? Não tem sentido a preclusão em relação à prova ilícita. Poderá ser alegada a qualquer momento. Isso. Por estratégia, nesse caso, eu deixo mais para frente. Aí, no momento mais à frente, como a gente vai ganhando mais tempo, a gente faz a alegação. Tudo bem que se meu cliente for condenado, né, aí a gente tem que tomar uma alternativa mais rápida. Mas, a princípio, seria desse jeito. É, isso aí. Então, por isso que a gente tem que aí examinar, né? Eu sempre digo, né, processo, você tem que examinar a estratégia que você tem em mãos. Como advogado, como promotor, aí você tem que analisar o que é mais conveniente. Mas, em resumo, pode ser a qualquer tempo, tá, Caio? Qualquer tempo poderá fazer essa alegação. Beleza, galera? Combinado? Estão reparando aqui observações no plural? Então, vamos lá. OBS. OBS 1 aí, no seu material você anote. OBS 1. Primeiro OBS. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso aqui é uma jurisprudência, tá, galera? Não é súmula, é uma mera jurisprudência. Muito embora a mera jurisprudência tenha uma força absurda, tá? Na prática se cumpre ela, tá? Então, conforme entendimento do STF, a prova ilícita não poderá ser usada contra o réu. Não poderá ser usada contra o réu, ainda que venha atestar a verdade real. Não poderá ser usada contra o réu, ainda que venha atestar a verdade real. Não pode ser usada contra o réu, ainda que venha atestar a verdade real. Lembra-se que nós já comentamos com vocês que o processo penal busca a verdade real? Pois é, galera. Mas mesmo buscando a verdade real, se nós tivermos que demonstrar essa verdade real por meio de uma prova ilícita contra o réu, ela não poderá ser utilizada. Vou dar o exemplo que o Supremo Tribunal Federal, ele construiu a jurisprudência. Numa certa localidade, tinha um pedófilo. E esse pedófilo, ele mantinha as fotos pornográficas das crianças, evidentemente, por isso, né, pedofilia. Então, ele tinha lá as informações dessas fotos pornográficas dentro de um cofre. Ele guardava essas fotos dentro de um cofre. E aí a vizinhança, a comunidade sabia que o cara era pedófilo, mas nunca tinham conseguido a prova concreta para comprovar isso. Entenderam? Tinha lá desconfiança, mas não tinha prova concreta. Muito bem. Um belo dia, a comunidade invade a casa desse cidadão e consegue pegar o cofre e abrir o cofre desse rapaz aí. E ao abrir o cofre, se depara com as fotos comprovando a pedofilia. Isso foi parar na polícia, da polícia no Poder Judiciário em primeira instância, ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância foi condenado, no Superior Tribunal de Justiça manteve essa condenação e no STF, o STF disse, não pode utilizar essa prova, baixe os autos e tente fazer prova diferente. Se não tiver, ele tem que ser absolvido. Pois é. Por quê? Aí eu pergunto a você, por que o Supremo disse isso? Mesmo que o fato esteja ali de maneira real, mesmo que ele seja um pedófilo nesse caso, por que eu não posso utilizar uma prova ilícita contra o réu? Quem se habilita? Quem escreve aí para mim? Quem fala aí no áudio? Vamos lá. O que vocês acham? Deixa eu ver. Se não foge do princípio da equidade? Muito bem, Sonier. Garantias individuais? Muito bem, Caio. Que daí eu vou resumir, Sonier e Caio, com a seguinte frase para vocês. Porque se é assim, galera, o que a polícia vai fazer? Para conseguir a verdade do caso, vai utilizar a prova ilícita. Não vão ter o respeito das garantias individuais, não vamos respeitar os direitos constitucionais, tudo isso vai para o ralo. Então eu posso aqui invadir a casa do professor Marlon, né, sem mandado, sem ordem judicial, pegar a prova que eu bem entendo para levar ele
a condenação. Então, isso aí abriria uma, né, digamos assim, caixa de Pandora sem precedentes. O Supremo Tribunal Federal freou a parada, tá? Essa decisão aí do Supremo é do ano 2000, há 20 anos atrás. Freou a parada e não pode, tá? Se for uma prova ilícita contra o réu, mesmo que ateste a verdade real, ela não poderá ser utilizada nos autos. Detalhe, pessoal, não é que o Supremo mandou absolver o pedófilo. Vocês entenderam? O pedófilo aqui, segundo o Supremo, não é absolvido. O que o Supremo disse? A prova contra ele não pode ser usada. A prova não pode. Então, volte os autos para a primeira instância e tentem descobrir uma outra prova para condenar ele. Agora, é claro, se não tem nada, não tem vítima, não tem testemunha, não tem ninguém, ele vai ser absolvido. Vocês entenderam? A prova que não pode ser utilizada, mas condenar ele por pedofilia, se outras provas legais existirem, aí sim nós teremos a condenação daquela pessoa. Ok? Deixa eu ver aqui o Givanildo. Acontecia isso muito no passado. A polícia se prestava a esse trabalho de forjar provas, com certeza, tá? Para prender e torturar. Por isso que eu disse, acadêmico de direito conceber regime ditatorial é um absurdo, hein? Esse tipo de decisão que a população não entende e se revolta falando que justiça não presta. Exato isso, cara. Quem sabe o artigo, né? Para demonstrar. Vocês têm essa informação, mas a população não sabe disso, tá? Muito bem. Estado fora da lei, isso aí, né? E o que me parece, né, Givanildo, que querem voltar, né? Se vocês verificarem, pessoal, nos tempos atuais, parece-me que a prova que é mal feita aí, querem colocar agora, e não é bem por aí, tá? Fake news, essa história toda, isso daí gera muita preocupação. É por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Ok até aí? Agora, vamos pensar o contrário. E a prova ilícita a favor do réu pode ser usada? O réu, para provar a sua inocência, ele pode utilizar de uma prova ilícita? O que vocês acham? Sim ou não? Pela verdade real, ele prova que ele é inocente, mas ele prova por meio de uma prova ilegal. Ele pode utilizar? O que vocês acham? Sim, não, não, sim, 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 yes, yes, yes. Ângela, não, não, não. Então anote a segunda OBS. Segunda OBS. Conforme Superior Tribunal de Justiça, tá? Conforme STJ, segundo aqui o Rodrigo, estamos no Brasil, né, Rodrigo? Pois é, né? É o Brasil, né? Então, conforme STJ, a prova ilícita a favor do réu, a prova ilícita a favor do réu, tá? A expressão é isso aqui, ó. A favor do réu, em latim, é isso aqui, ó. Pro réu, tá? Então, a prova ilícita a favor do réu, em latim, pro réu, que é a favor do réu, é admissível no processo penal. É admissível no processo penal. A favor do réu pode, mas contra ele não pode. Tem justificativa? Tem. Porque o réu, ele está brigando, se vocês ainda não têm esse conhecimento, o réu está brigando contra o delegado, contra o promotor, contra o Estado que é deficitário e ainda, se duvidar, o juiz que é, né, não tão equitativo, chamemos assim. Então, segundo o que se construiu, ele pode. Claro, se for a única prova que demonstra a sua inocência. Não pode também sair toda hora, né, pessoal? Vai depender do caso. Mas se for uma prova cabal, uma única prova que demonstra que ele é, né, a pessoa inocente, ele poderá se utilizar. Princípio do benefício ao réu, exatamente isso, Sonir. Né, disparidade de poder, exato. Então, em razão disso, né, se confeccionou esse entendimento. Pois é, Ângela, aí são opiniões, tá? Exato, dependendo do caso, é uma droga, tá? Isso daí, né, pode complicar. É por isso que a gente não entende, né? A gente do direito não entende muita coisa. Vocês imaginem a população aí, conforme vocês me falaram anteriormente. Só vou dar um exemplo, só um exemplo, Ângela. Imagine, o professor Marlos está sendo acusado de ter cometido um crime. Mas quem cometeu o crime foi o Givanildo.
Givanildo, você é um exemplo, tá? O professor Marlon está respondendo o processo penal, mas quem cometeu o crime foi o Givanildo. E a prova do crime está no celular do Givanildo. O Givanildo, no celular dele, gravou o vídeo dele matando a pessoa. O que eu posso fazer? Eu posso adentrar a casa do Givanildo à noite, sem mandado, sem ordem, subtrair o celular do Givanildo, levar aos autos e provar que eu não cometi infração penal. Quem cometeu foi o Givanildo. Nesse caso, eu vou poder utilizar a prova a meu favor, mas eu não vou poder utilizar a prova contra o Givanildo. Entenderam? Porque no meu caso é a segunda OBS e no caso contra o Givanildo é a primeira OBS. Então veja que interessante, né? E muito bem, Mariane. Então é exatamente isso. Então, nesse caso, eu posso utilizar para garantir a minha inocência, porque é a meu favor, mas contra o Givanildo, essa prova não poderá ser utilizada. É uma OBS para se relacionar, né, em face da outra. Beleza? Ok. Tranquilo, pessoal? Entendido? De boa? Ficou claro? Terceira OBS, aí a gente já vai concluir na aula também, tá? Terceira OBS. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, o juiz, então repetindo, nos termos do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, o juiz que conheceu da prova ilícita, não poderá julgar a causa. O juiz que conheceu da prova ilícita não poderá julgar a causa. Que foi a pergunta, né, salvo engano, o Caio, né, havia feito. Se me falha a memória, o Caio havia feito essa indagação. E repare, pessoal, que esse parágrafo 5º, por favor, Iago, colacione para nós o parágrafo 5º, por gentileza. Muitíssimo obrigado. Repare que esse parágrafo 5º, ele foi acrescentado pelo pacote anticrime, ó, que é essa lei aí de 2019. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, ilícita, não poderá proferir a sentença ou acórdão. E aí, meu povo, isso daí na prática gera o caos, hein? Por quê? Tem juiz sobrando no Brasil? Me responda, sim ou não? Tem juiz que sobra no Brasil para julgar processo? Sim ou não? Não. Então, nós não temos muitos juízes. Já imaginaram qual que vai ser a estratégia aqui da defesa, principalmente do réu? Arguir prova ilícita para que se reconheça e não tenha juízo e o processo não ande para julgar a causa. Então, aí vai uma informação importante para vocês, tá? Coloquem um complemento nessa última OBS. Complemento aí. Conforme decisão liminar do STF, o parágrafo 5º do artigo 157 do CPP está suspenso. O parágrafo 5º do artigo 157 do CPP está suspenso. Traduzindo, pessoal, na prática, nesse momento, 2 de junho de 2020, esse parágrafo 5º não tem aplicabilidade, tá? Então, mesmo que o juiz conheceu de uma prova ilícita, ele vai julgar a causa. Professor, até quando vai a suspensão? Só Deus sabe, tá? A princípio seria para agora 24 de julho, 24 do mês 7, mas pelo que eu estou vendo, né, isso aí vai tranquilamente passar esse ano e se duvidar o ano que vem, se duvidar, né, vai ser declarado inconstitucional, tá? Até porque essa liminar é de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentada logo após a aprovação aí do pacote anticrime. Mas para nós, o que a gente tem que saber, professor? Se cair numa prova simulada, numa questão objetiva, você vai responder conforme o parágrafo 5º, tá?
Mas se for uma questão aberta, aí você diz que tem um parágrafo 5º, mas também tem uma liminar que suspende a eficácia deste parágrafo. É isso que você vai responder, tá? E se o examinador for muito mal, tá? Para perguntar isso, porque é um assunto aí polêmico. Mas é nesse sentido aí, viu, Caio? E a gente tem a suspensão desse parágrafo 5º até então. Ok? Esse parágrafo 5º não serve para o Brasil pelo Estado Judiciário, né? Exato, porque se você for aplicar, não vai ter juiz suficiente. Não vai ter juiz, exatamente isso, né? Quando aprovaram, já era uma estratégia para tentar deixar o processo penal mais lento, né? Quem que aprovou? O Poder Legislativo. Geralmente os grandes envolvidos interessados nos processos, né? Infelizmente me dói falar isso, mas é a realidade brasileira, né? É isso aí, pacote e velhaço, né? E assim vai. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Chega por hoje? Podemos encerrar aqui as nossas atividades? Beleza? Deixamos o ônus probandi para quinta-feira, de boa.